Essa é a resolução do problema 9 que está aí do lado da apostila. Então, o enunciado ele diz o seguinte: um tanque de aço inox com diâmetro de 10 centímetros, esse carinha aqui, esse aqui é o tanque, ele é munido de um visor de nível, que é isso daqui, né, que é o próprio manômetro. Esse aqui é o nosso visor de nível, esse cara aqui. Na forma de um tubo de vidro com diâmetro de 1 centímetro. Esse aqui é 1 centímetro. Na situação A, que é esse lado aqui, o tanque é preenchido com água até um certo nível. Então, aqui a gente tem água. Ela entra no manômetro aqui do lado e ela para equilibradinha aqui. Então, esse é o nível de equilíbrio da referência quando ele está só com água. Então, na situação B, beleza, o mesmo tanque a gente pega, e agora eu pego e jogo óleo ali em cima. E aí a gente enche com esse óleo meio laranja, que eu esqueci de pintar até o final aqui. Esse aqui é o óleo. Ele vai em cima da água, ele empurra a água para baixo, e a água então ela sobe mais lá do outro lado. Ela sobe uma distância ΔH, que aqui ela é dada como 25 centímetros. Beleza, é isso que aconteceu. A densidade do óleo é 800 kg por metro cúbico, a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. E o que ele quer saber é o seguinte: nessa condição B, né, qual que é a massa de óleo que eu adicionei ao tanque? Ou seja, aqui eu botei óleo. Qual que é a massa do óleo? Quanto de M eu coloquei? E ele dá a pressão atmosférica. O tanque, tanto na situação A quanto na situação B, os dois lados são abertos para a atmosfera. Então, aqui é aberto ao ar, então tem pressão ATM. Aqui é aberto ao ar, tem pressão ATM aqui. Desse lado aqui, aberto ao ar, pressão ATM. E aqui em cima do óleo, aberto ao ar, pressão ATM. O óleo começa aqui e desce essa altura inteira aqui. Beleza, vamos lá. Nota que o nível de referência eu coloquei aqui do lado, só para ter uma ideia. Ele começa, esse aqui é quando ele estava só com água, então ele está aqui mostrando qual que era o nível da água. E no segundo desenho eu mostro também que esse ΔH começa nesse nível de referência. Isso aqui é equivalente a falar que uma pessoa foi lá, viu a configuração e marcou, esse daqui é o meu zerinho. E aí, quando ele começa a contar na configuração, ele fala, ok, aqui é meu zerinho e o ΔH é 25 em cima do meu zerinho. Né? Então, essa linha aí tá ali. Beleza. Vamos partir do mesmo negócio, as pressões iguais. Eu vou partir já para o segundo desenho. Eu vou botar um ponto aqui, que é o meu ponto 1, e na horizontal, no mesmo fluido, ponto 2. P1 igual a P2, então... P1 é igual a P2. P1 é, daqui para cima, é o peso do óleo mais o PATM ali de cima. Então, P1 é PATM mais ρ do óleo, G. E essa altura inteira aqui, ele não é equivalente ao ΔH, tá? A gente não tem. Então, eu vou chamar de H grandão. H grandão, para mim, é tudo onde tem óleo. Nota que ele está lá em cima, passa pela linha de referência e vai um pouco mais para baixo. Então, isso aqui é o que eu chamei de H grandão. Isso é pressão 1. Outro lado. P2, eu tenho água aqui e depois ar. Então, é PATM mais ρ da H2O, G, e aqui é ΔH mais esse pedacinho que eu não sei, que eu vou chamar de A. ΔH mais A. Porque nota que o meu ponto 2, ele não tá no zerinho, ele não tá na referência, ele tá um pouco abaixo. Legal. PATM dos dois lados, cancelou. Nota que eu tô procurando o meu H, né? Se eu quero saber a massa do óleo, a densidade do óleo é igual à massa do óleo dividida pelo volume do óleo. O volume do óleo, isso aqui é cilíndrico, eu tenho o diâmetro. Então, esse reservatório aqui, esse é o óleo de cima. Ele tem essa área transversal e ele sobe tanto, H. Quando ele sobe H, ele vai fechar um cilindrão ali e isso é a quantidade de óleo que eu tenho. Então, o volume é a área transversal, que é π dzão ao quadrado sobre 4, que multiplica o tal do H. Então, nota que eu preciso saber o H, porque o D eu já tenho. Dzão e Dzinho eu já tenho, falta eu saber quem é o Hzão. Então, vamos lá. Eu vou isolar o meu Hzão aqui. Então, H é igual ρ do H2O, G, o ΔH que eu tenho, mais o A que eu não tenho, que divide pelo ρ do óleo, G e o tal do Hzão. O Hzão fica, né? O G. Então, nota que os dois Gs se cortam.
H é igual ρ da H2O sobre ρO, que multiplica ΔH mais A. Que nota que é... Beleza. Qual que é o problema? Esse cara aqui, ρ da água, é legal, eu tenho, é 1.000 kg por metro cúbico. ρ do óleo eu tenho, é 800. O ΔH é 25 centímetros, 0,25. O A eu não tenho. Né? Então, eu preciso descobrir o A. Então, nota que eu fiquei com uma equação que eu não tenho nem o Hzão, nem o A. Ok. Preciso de mais alguma equação para eu conseguir sair daí. Eu vou usar esse quantidade de óleo que a gente colocou aqui, tá? Ele deslocou essa água aqui. Então, se você compara o lado A e o lado B, quando tava no lado A só com água, a água ocupava tudo isso aqui, desse lado. E mais um pedaço no tubo menor. Quando eu botei o óleo, no desenho, ele desce isso daqui. Então, a água desceu esse pedaço aqui, que antes ela ocupava. Para onde que foi esse líquido? Como ele é incompressível, ele vai ocupar o volume em algum outro lugar. Ele subiu no nosso óleo, tá? Desculpa, subiu no tubo. Então, essa quantidade de volume da água aqui que desceu por causa do óleo foi para o outro lado. Então, eu sei dizer que, olha, ela estava aqui antes, no zerinho. Essa quantidade que ele subiu tem que ser equivalente a essa quantidade que ele desceu. Os diâmetros são diferentes. Então, eu vou partir por aí, tá? Vou comparar o volume que desceu de água. Então, literalmente é assim. H2O subiu. Ele estava aqui. Ele subiu até aqui. Subiu ΔH. No tubo pequeno, né? No diâmetro D. E desceu. Isso daqui que eu chamo de A. Desceu A no tubo grande. Então, eu vou relacionar A com ΔH. O que ele desceu, tá? Esse volume que ele desceu é essa parte aqui. Isso é a área vezes a quantidade que ele desceu. Então, quanto ele desceu é a área da seção transversal, que é πd ao quadrado sobre 4, que multiplica o A que ele desceu. Isso é o volume que desceu, de água. O volume que subiu de água do outro lado, tá? É ΔH. Porque ele já estava aqui assim, ele só subiu um pouco mais. Só que esse diâmetro é menor. Então, esse é π, diâmetro pequeno, sobre 4, que multiplica ΔH. Esse é o volume que subiu. Como a densidade da água é fixa, o volume que ele desce aqui, ele é obrigado a ocupar lá em cima. Tá? Só se a densidade variasse, aí tu tinha que corrigir achar nova densidade. Mas, na verdade, o que a gente tem é que a densidade da água, ela é constante. Então, densidade da água igual a densidade da água. No primeiro tubo. Esse cara aqui é a massa que estava no primeiro tubo. Vou chamar de massa 1, massa A, sobre o volume A. Esse aqui é a massa B sobre o volume B. Tá? Como as duas densidades são iguais, as duas massas são iguais, então os dois volumes são iguais. Então, eu posso fazer esse cara igual a esse cara e descobrir quem é o A. Que foi isso que eu fiz. Então, π d ao quadrado sobre 4, dzinho, né? ΔH é igual a π dzão ao quadrado sobre 4a. Π sobre 4 some, eu isolo A em função do ΔH. A é igual a dzinho ao quadrado sobre dzão ao quadrado, que multiplica ΔH. Então, o que eu chamei de A ali, eu já sei quanto é que é. Isso daqui, agora, eu posso jogar lá em cima e descobrir quem é o H. Quando eu descobrir quem é o H, eu descobri quem é o volume. Então, vamos colocar lá. Nosso H, então, ele é ρ da água sobre ρ do óleo, que eu tenho os valores, ΔH mais A, d ao quadrado, dzão ao quadrado, ΔH. Ou seja, ρH2O, ρO, ΔH, 1 mais dzinho, dzão ao quadrado. Nota que isso que ele aparece ali como resposta no enunciado. O ρ da H2O é o tal do ρm para ele. O ρ0, o ΔH, 1, d ao quadrado, dzinho ao quadrado e dzão ao quadrado. Então, vamos calcular agora como é que fica a massa. Jogo isso daqui, isso aqui é o H, então eu vou voltar lá na minha equação de massa, que era isso aqui. Esse é o volume, esse é o ρ, essa é a massa.
Então, voltando lá, nós temos que a massa, ela é igual o volume do óleo que multiplica o ρ do óleo. O volume do óleo é a área do tubo grande onde ele tá, πd ao quadrado sobre 4, que multiplica o que eu chamei de H grandão. Então, isso aqui, que é ρ, H2O sobre ρ0, delta H, 1 mais d ao quadrado sobre d ao quadrado, volume H, ρ0. Esse ρ0 com esse ρ0 se cancela, tá? E você tem aí a solução. No enunciado ele chama de H0, essa distância Hzão dele. Botando em valores, nós temos que a massa de O é igual a π, 0,1 ao quadrado sobre 4, 1000 por 800, delta H é 0,25, 1 mais 0,01 ao quadrado, 0,1 ao quadrado, que multiplica 800. O 800 se corta, né? E a massa dá, se eu não errei nos cálculos, dá 1,983 quilogramas. Isso é a quantidade de óleo que a gente colocou ali em cima. E é isso aí.